Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Ronaldo, eu sou professor de Direito Empresarial 2 aqui da FUNEP, disciplina essa que envolve os temas dos contratos empresariais e recuperação e falência, certo? Então, analisando as últimas provas da OAB, os temas quentes, o que mais cai envolvendo esses tópicos que eu acabei de falar para vocês, nos exames da ordem, eu notei que recuperação judicial, o âmbito de incidência da recuperação judicial, ou seja, quem pode pedir a recuperação judicial, os requisitos para que possa fazer esse pedido perante o juiz, e também quando a recuperação judicial é convolada em falência, ou seja, é transformada em falência, são os temas mais quentes e que caem bastante no exame da ordem envolvendo essa disciplina. E nesse próximo slide agora, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é especificamente a recuperação judicial e para que ela serve. E para isso, nada melhor do que a gente ler a letra da lei, que é exatamente o que a OAB cobra na primeira fase. Então vamos lá. A recuperação e a falência, ela tem previsão expressa em uma lei especial, que é a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falência. E no seu artigo 47, a Lei de Recuperação e Falência, ela estabelece o objetivo da recuperação judicial. Então a gente consegue entender para que ela serve e o que é a recuperação judicial. Então acompanhem comigo. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de situação de crise econômico-financeira do devedor, que seria a empresa que está fazendo esse pedido, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e também os interesses dos credores, para que dessa forma ela consiga preservar a empresa, a função social da empresa e também o estímulo à atividade econômica. E para ajudar vocês a memorizar essa loucura toda, eu criei um mnemônico, que a recuperação judicial ela serve para as empresas que estão sem paz. Como assim sem paz? Por quê? Porque ela é aplicável às empresas que querem superar a crise econômico-financeira, que querem também, que na verdade são empresas economicamente viáveis. A viabilidade da empresa é essencial para pedir a recuperação judicial. E também para que dessa forma sejam mantidos os empregos e os interesses dos credores. E dessa forma haverá uma preservação da empresa, garantindo que a atividade econômica seja acentuada, que ela aumente, que ela continue, que ela nunca pare em um mesmo lugar. E, por fim, que ela atinja a sua função social. Ou seja, vejam comigo, a recuperação judicial, ela surge como uma forma de garantir que as empresas continuem no mercado, continuem atuando na economia, já que as empresas geram emprego, elas geram renda, elas melhoram as condições socioeconômicas do local em que elas estão inseridas. E é essa a intenção da Lei de Recuperação e Falência, é justamente recuperar essas empresas que são viáveis. Mas a gente tem que entender também quando e quem pode pedir a recuperação judicial, que é o que a gente chama de âmbito de incidência. O âmbito de incidência está disciplinado nos artigos 1º e 2º da Lei de Recuperação e Falência. Então vamos lá novamente, acompanhem comigo, porque nada melhor para uma primeira fase do que estudar a letra da lei. Então vamos lá. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e sociedade empresária. Doravante referido simplesmente como credor. Então, normalmente a lei, no seu corpo do texto, ela vai trabalhar o empresário, a sociedade empresária como devedor, certo? Aqui pode surgir uma pergunta. Professor, microempresários e empresas de pequeno porte, elas podem pedir recuperação judicial? Podem, pessoal. Existe uma parte específica da lei que tem um procedimento especial para os microempresários e os empresários de pequeno porte. Então eles podem pedir e inclusive eles possuem um procedimento específico. Mas também aqui pode surgir outra dúvida. Empresa pública, sociedade de economia mista, cooperativas de crédito ou instituições financeiras podem pedir recuperação judicial? Pessoal, aqui nesse caso, não.
Porque existe uma vedação expressa pela lei. No artigo 2º, nós vamos ter os casos em que essa lei não é aplicável, ou seja, não pode pedir a recuperação judicial. Não está no âmbito de incidência da 11.101. E quais são essas sociedades que não fazem parte? Primeiro de tudo, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, as empresas do governo, entre aspas, muitas aspas, não podem pedir recuperação judicial. E também as instituições financeiras, públicas ou privadas, as cooperativas de crédito. Nós também temos os consórcios, as entidades de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradoras, sociedade de capitalização e entre outras que se equiparam a todas essas aqui. Então, basicamente, a lei só se aplica a empresários individuais e sociedades empresárias que não se enquadram nesses tópicos apresentados pelo inciso 1º e 2º do artigo 2º. Tranquilos? Dito isso, agora nós entendemos um pouquinho o que é a recuperação judicial, para que ela serve e a quem ela é aplicável, ou seja, quem pode pedir que seja aplicada a ela a recuperação judicial. Agora a gente tem que entender um outro tópico muito quente que cai o tempo todo sobre essa matéria na OAB, que é justamente requisito para pedir a recuperação judicial. E vem logo no artigo 48, que é logo em seguida daquele que diz os objetivos da recuperação. Então vamos lá, acompanhe a leitura comigo. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, então atenção aos trechos grifados, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então vejam, antes de entrarmos ali nos incisos desse artigo 48, a gente já tem muita informação importante no caput, que é a base, o texto cabeça do artigo, que é o seguinte: para que esses requisitos sejam avaliados, eles só serão avaliados no momento do pedido. Então, não é depois, não é antes. No momento do pedido tem que ter cumprido todos esses requisitos. E antes desses requisitos específicos aqui, nós temos alguns prévios, que é exercer atividade regular, ou seja, tem que ter estatuto social, tem que estar devidamente registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas, e assim sucessivamente. Então a gente tem que ter uma empresa em status de regularidade. Sem contar que essa atividade ela tem que ser exercida por mais de 2 anos. Então aqui nós temos uma situação, 2 anos já se aplica? Nós ficamos nessa dúvida, mas geralmente 2 anos ou mais, tá bom? Então 2 anos para cima a gente já tem aí a possibilidade de pedir a recuperação judicial. Além disso, então vejam que nós já passamos por alguns requisitos prévios, nós temos requisitos específicos, que são cumulativos, segundo diz a nossa própria lei. E quais são esses requisitos? Primeiro, não ser falido, ou seja, não pode ter passado por um procedimento falimentar e ter sido declarada a sua falência. Se aconteceu isso, ele não pode pedir a recuperação judicial. Mas, caso tenha acontecido, tem que haver uma sentença que extingua todos os créditos, ou seja, todas as responsabilidades que envolveram aquela falência. Se houver essa sentença, aí tudo bem, preencheu o primeiro requisito. Mas a regra é não ser falido, certo? Próximo requisito, não pode ter a menos de 5 anos, então 5 anos ou menos, ele não pode ter pedido a recuperação judicial. Então, mais de 5 anos, assim como é o caput mais de 2 anos, aqui tem que ter esse prazo mínimo entre um pedido de recuperação judicial e outro. Não pode ficar fazendo pedidos sucessivos, porque pode configurar de alguma forma um abuso do benefício que é concedido pela legislação. Terceiro requisito, não ter a menos de 5 anos, ou seja, a mesma regra de período da anterior, obtido a concessão de recuperação judicial com base no plano especial. E o que é o plano especial? A recuperação para microempresas e empresas de pequeno porte, que eu já dei aí um spoiler no começo da nossa aula. E o último requisito, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por quaisquer dos crimes previstos na Lei de Recuperação e Falências, que são os crimes
falimentares, tá bom? Então ele não pode ter nenhuma condenação, ou não pode também ter no corpo administrativo daquela empresa nenhum sócio condenado por aqueles crimes. Só assim que ela vai poder pedir a recuperação judicial. E o último tópico, o último tema quente muito cobrado na OAB é requisitos, na verdade, ou momentos que será convolado o processo de recuperação judicial em falência, que é essa transformação da recuperação no procedimento falimentar, que é quando a empresa não tem mais viabilidade econômica. Encerrada a viabilidade econômica, a empresa entra em processo falimentar. Tranquilos? Então nós temos aqui 6 hipóteses de convolução da recuperação judicial em falência. Então vamos lá. Primeira hipótese. Deliberação da Assembleia Geral de Credores. O que é essa Assembleia Geral de Credores? Pessoal, os credores são os mais interessados em receber o crédito da devedora. E os credores, eles são responsáveis, essa Assembleia Geral de Credores, ela é responsável pela fiscalização tanto da execução do plano de recuperação judicial, como também da aplicação aí e da busca pelo ressarcimento dos seus créditos. Eles querem a todo momento ressarcir os seus valores, aquilo que a devedora tem que pagar para eles. Então eles sempre ali são muito importantes e eles vão decidir se a recuperação continua ou não. Se os credores entenderem que não existe mais viabilidade econômica para aquela empresa, eles podem se juntar e falar o quê? Olha, não temos mais possibilidade de receber os créditos, então vamos falir. Vamos liquidar tudo que der para pagar quem puder, tá bom? Então nesse caso, vai haver a convolução da recuperação judicial em falência. O segundo é a não apresentação pelo devedor, ou seja, quem pede a recuperação judicial, do plano de recuperação no prazo de 60 dias estabelecido pela lei. Então vamos lá. Quando o devedor pede em juízo a recuperação judicial, o juízo vai determinar que em 60 dias ele apresente esse plano de recuperação judicial, porque é basicamente uma estratégia que eles vão aplicar para continuar com a atividade da empresa e, ao mesmo tempo, pagar a quem ele já deve, certo? Dito isso, se ele não apresentar nesse prazo, a recuperação será convolada em falência, ou seja, vai ser transformado em um procedimento de falência, porque, de certa forma, demonstra um desinteresse em continuar com o procedimento de recuperação judicial. E agora nós temos o inciso terceiro. Esse caso aqui é mais específico ainda e tem relação com o anterior. Apresentado o plano de recuperação judicial, os credores vão analisar. Então, a partir do momento em que eles fazem essa análise, eles podem rejeitar aquele plano. E no momento da rejeição, eles podem em seguida apresentar um plano por parte deles. Eles mesmos podem estabelecer os critérios que eles querem adotar para a continuidade daquela atividade empresarial. Então, se for rejeitado e os credores não tiverem interesse em apresentar outro plano, convola em falência. Se for rejeitado, os credores apresentarem outro plano, mas o devedor não quiser também, convola em falência. Tranquilos? O que a gente tem que ter aqui para dar continuidade é o plano de recuperação judicial. A estratégia a ser adotada para continuar com a atividade econômica e quitar os débitos. Inciso 4º, nós temos o descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. Basicamente, descumpriu o acordo. Descumpriu o que ele estabeleceu como base de atuação, parâmetros de atuação no plano, ele vai convolar a recuperação judicial em falência. Isso aqui é muito autoexplicativo, não tem muita coisa que falar aqui. Descumpriu, convola em falência porque demonstra desinteresse em prosseguir com o plano ou também ausência de viabilidade econômica, que é a base da recuperação judicial. Inciso 5º, aqui nós temos o descumprimento dos parcelamentos dos débitos tributários e previdenciários. Então ele fez esse parcelamento para que ele consiga dar andamento com o plano. Se ele descumprir, significa que o plano dele era ineficaz e que ele não tem mais viabilidade econômica. Por conta disso, há a convolução da recuperação judicial em falência. E por fim, no inciso 6º, nós temos aqui a identificação de esvaziamento patrimonial, que implica liquidação substancial da empresa. Como assim? Está em recuperação judicial, o que a empresa faz? Vende tudo para não pagar os credores.
às vezes por algum conflito interno ou desinteresse mesmo. Então ele começa a vender o seu patrimônio para liquidar totalmente, esvaziar ele e não sobrar mais nada para os credores. Esse caso também gera a convolução da recuperação judicial em falência. Certo? Então, esses eram os tópicos que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Espero que seja de grande ajuda. São os que mais são pedidos pelo exame da ordem. Então, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e bons estudos. Até a próxima aula.